Então vamos, já que a gente está falando aí de reis e rainhas, cara, vamos falar um pouco sobre esse período histórico aí que a gente Uhum. tá vivendo essa semana, né? Completando 200 anos da independência, só para a gente dar também um enredo aí para essa história, né? Para a gente, como Brasil colônia, né? A gente, nos últimos tempos aí de Brasil colônia, a gente teve a vinda do rei Dom João VI. Ele deixou Portugal em 1808, né, por causa da invasão do Napoleão. Napoleão já estava em Portugal, né? Na tal da Guerra Peninsular, que ele teve apoio, inclusive, da Grã-Bretanha, Irlanda e Espanha, né? E o Brasil, até então, como eu falei, ele era colônia de Portugal. Ele passou, com a vinda do Dom João VI, a ser a sede do Império Português, com base no Rio de Janeiro. Por isso que o Rio é aquela cidade que tem aqueles prédios históricos, tem aqueles casarões ali do tempo do Império, que é bem legal, é um passeio bastante interessante conhecer ainda as construções remanescentes aí desse período. E o Dom João VI e a sua corte, eles regressaram para Portugal em 1821, após a Revolução do Porto, deixando no Brasil seu filho herdeiro Pedro para governar o reino do Brasil como regente, né? Dom Pedro, que a gente conhece, Dom Pedro I, né, nasceu em 12 de outubro de 1798 e morreu em 24 de setembro de 1834 de tuberculose. Para a gente relembrar o nomezinho maneiro do Pedro, né, ele era Pedro de Alcântara, Francisco Antônio, João Carlos Xavier de Paula, Miguel, Rafael Joaquim, José Gonzaga, Pascoal, Cipriano, Serafim de Bragança e Bourbon. E Difícil aí, de decorar. A primeira lição dele é de decorar esse nome quando é criança, né? eu imagino se ele tiver que fazer aquele monte de assinatura ali em documento, como é que fica, né, cara? Tem que ser aquela assinatura super abreviada. Para ele é uma rúbrica, né? Uhum, sim. Qualquer assinatura para ele vira rúbrica, né, cara? Que Uhum. não tem como botar esse tanto de nome, né? E aí, em 7 de setembro de 1822, o Pedro proclamou a independência do Brasil após liderar uma guerra bem sucedida contra o reino do seu pai. Logo que o Dom João voltou para Portugal, ele se rebelou, né? E declarou a independência no dia 7 de setembro. E em 12 de outubro ele foi aclamado como Dom Pedro I, o primeiro imperador do Brasil. Ele não foi colocado como rei, exatamente porque eles não queriam essa conotação de reino, né? Eles queriam realmente que o Brasil fosse um país, uma democracia, que o país fosse uma coisa diferente do que eles vinham sendo regidos ali como colônia, né? Então, segundo o historiador Eugênio Egas, na tarde do mesmo dia 7 de setembro, após a proclamação da independência, o Dom Pedro compôs o hino da independência a partir de uma canção patriótica nomeada Hino Constitucional Brasiliense, esse daí que está na tela, né? A letra ela é de Evaristo Ferreira da Veiga e música de Marcos Portugal. Ela é datada de agosto de 1822. Então, o Dom Pedro ele pegou essa música, que era uma música patriótica, e converteu ela no hino, o hino da independência, né? E esse seria o primeiro hino também nacional brasileiro. Ele foi usado durante o período do Brasil Imperial, até a proclamação da República, em 15 de novembro de 89, como hino nacional brasileiro. E depois da proclamação da República, ele foi sendo gradativamente abandonado, e somente em 1922, no centenário da independência, ele voltaria a ser executado, né? E a letra do hino constitucional brasiliense, né, foi publicada pela tipografia do Diário em 1822, conforme esse documento aí que a gente está vendo na tela. E você pode ver que ele tem 10 estrofes, e a gente não canta as 10 estrofes quando a gente canta o hino da independência, né? A gente canta, a gente omite as estrofes 3, 4, 5, 6, 8 e 10. Né? A gente canta só 3 estrofes do hino. Né? E esse daí é o hino da independência, que foi hino nacional também.
Agora, o que é interessante desse hino da independência? Ele faz uso de duas figuras de linguagem. O hipérbato, que ele inverte a ordem direta dos termos da oração, e a metáfora, que altera a conotação das palavras, dando a elas novos sentidos. Então, o hipérbato, você pode olhar ali, tem: já podeis da pátria filhos, ver contente a mãe gentil, já raiou a liberdade no horizonte do Brasil. Então, na ordem direta, essa frase seria: filhos da pátria, já podeis ver a mãe gentil contente, pois a liberdade já raiou no horizonte do Brasil. Então, no caso, a mãe é o Brasil e os filhos são os brasileiros, e eles já vislumbram a possibilidade do Brasil ser um país livre, né? Esse daí é o hipérbato. E a metáfora, você vai ver em pedaços da letra que ele fala, por exemplo: os grilhões que nos forjava, da perfídia astuto ardil, houve mão mais poderosa, zombou deles o Brasil. Então, houve uma mão mais poderosa, é a vontade do povo, né? E que zombou, na verdade, que se desfez, né, desses grilhões, que mantinha preso, dessas amarras que mantinham preso, né? E da perfídia astuto ardil é uma traição bem arquitetada. Então, essa frase ela demonstra bem esse contexto histórico aí do Dom Pedro se rebelar contra o próprio pai e traçar uma arquitetada nova direção aí para os rumos do Brasil, né? Um outro ponto a ressaltar, que a gente já falou anteriormente, né? Quando a gente falou lá do Adoniran Barbosa, que a gente falou que o samba usa a segunda pessoa, né? Ele também usa o eu lírico desse poema, ele também usa a segunda pessoa do plural, quando ele se dirige aos interlocutores, que são os filhos da pátria, né? Então, já podeis, não temais, vosso peito, vossos braços, né? Esses são exemplos desse uso dos verbos e pronomes na segunda pessoa do plural, né? Então, como a gente falou lá na época que a gente falou do Adoniran, a música popular brasileira, ela fez uso aí nos séculos 19, século 20, dessa segunda pessoa, exatamente para dar esse tom mais rebuscado das letras que procuram dignificar essa arte num tom sublime, né? Essa arte da poesia num tom mais sublime. E o Adoniran, como a gente falou naquela época, ele ia nessa contramão aí, fazendo um linguajar mais do povo. Então é isso daí, um breve relato histórico aí do nosso hino da independência, que foi hino nacional e voltou a ser o hino da independência do Brasil. Bacana, bacana. E tem inclusive uma pintura aí, uma foto de uma pintura, que é o Dom Pedro, não sei se você recebeu essa foto aí, sim, que é o Dom Pedro, é isso daí, é o Dom Pedro, na tarde de 7 de setembro, ele fazendo o rearranjo da música, né, da música que deu origem aí ao hino constitucional brasiliense, né? Então, tá aí o Dom Pedro fazendo esse rearranjo da música. Bacana, bacana. E você comentou, né, Bom, tinha a Maria Leopoldina, né, a esposa dele, à época, né, foi fundamental para a independência nossa, né? Ela escreveu aquela famosa carta que aí o mensageiro encontrou com Dom Pedro ali às margens de Ipiranga, e ali ele recebeu a carta e acabou gritando ali da independência, né? Uhum. E um detalhe, você comentou mais cedo sobre o Napoleão, sabia que a Maria Leopoldina era cunhada dele? Sim. O Napoleão casou com a irmã, justamente, da Maria Leopoldina. E ela foi considerada a primeira imperatriz do Novo Mundo também, porque assim que criou-se o Império, né, do Brasil, ela era imperatriz e, no caso, é a primeira do Novo Mundo. Não existia imperador aqui, nem imperatriz no Novo Mundo, nas Américas, né? Pois tudo isso com 29 anos. Ela morreu com 29 anos de idade. Olha só, né? Eles morriam muito cedo, né? Pois é, tanta coisa atingiu, né? Com 29 anos. Pois é. E o Dom Pedro, ele acabou retornando para Portugal, porque a filha dele, com a morte do Dom João VI,
a filha dele acabou assumindo como rainha de Portugal, né, a Maria II. E ele, na verdade, o irmão do Dom Pedro, ele fez uma tramóia lá, tirou ela do trono, e depois o Dom Pedro voltou para Portugal exatamente para reconstituir ela como rainha de Portugal. E aí o nosso Pedro virou Pedro IV lá, né? Ele virou Pedro IV lá em Portugal. Foi. Ele foi rei por um período, né? Quando o Dom João VI morreu, ele foi proclamado rei, mas ele abdicou em função da filha dele lá. E a filha dele assumiu, só que teve um golpe ali, o irmão dele assumiu o reinado, e depois de uns anos o Dom Pedro voltou para Portugal exatamente para constituir ela novamente como rainha. Perfeito, muito bom. Isso daí, pequeno relato aí dessa semana aí que a gente viveu uma parte musical da nossa história. Uhum.